Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Aos nossos amigos que nos acompanham também através das mídias sociais. O nosso abraço caloroso aqui, como sempre. E o nosso desejo de essa quarta-feira que a gente possa aproveitar a mensagem do Evangelho, também as leituras, né, do livro de mensagem, da leitura do Evangelho, e que a gente consiga usar esse momento já para buscar aquela sintonia, aquela tranquilidade interior, a gente rever como é que a gente está aí no banco, né? Como é que a gente chegou e principalmente como a gente vai se acalmando, porque quando a gente entra aqui, a gente é muito envolvido por esses irmãos tão amoráveis, pelos nossos mentores, e a gente vai percebendo que a nossa agitação vai diminuindo, e quando a gente sai pela porta na hora de ir embora, a gente também lembrar disso, que a gente com certeza já sai diferente do que como quando a gente entrou. Então a gente pede para que vocês aproveitem assim como nós essa noite. A gente também dá aquele abraço caloroso para quem vem aqui à nossa casa pela primeira vez. A gente deseja para aqueles que vêm pela primeira vez possam estar aqui outras vezes também, não só no trabalho de quarta-feira, mas nos outros trabalhos do salão, também nos trabalhos do final de semana, e que possam estarem cada vez mais presentes aqui junto conosco na nossa casa, buscando o Evangelho e nos aprimorar no Espiritismo, que é o nosso objetivo maior. A gente tem os nossos recadinhos da noite, então a gente pede para vocês para desligar os celulares nesse momento, para que a gente possa evitar até aquele pegar o celular no meio, para aquela luminosidade na hora que a gente está com a luz mais apagada, não atrapalhar o nosso colega do lado e facilitar assim a dinâmica do trabalho. A gente também relembra, só para facilitar a dinâmica de todos os passes, que os bancos do lado direito, né, o do meu lado esquerdo aqui, esse do corredor, sempre deixar eles livres, que é para o fluxo dos médiuns conseguirem dar o passe. E do lado de cá, esse mais próximo da parede, também deixar livre para que a gente consiga, na hora do passe, fluir de uma ponta à outra, tá bom? A gente agradece muito a todos vocês. A gente também agradece as doações que são sempre feitas pelo kit de higiene, pelos outros trabalhos que a casa faz, mas a gente continua pedindo a medida do possível para cada um, dos kits de higiene para evangelização infantil. Então todos os itens, né, o shampoo, o sabonete, o creme dental que a gente vinha falando, então agora a gente reforça assim para todos os itens mesmo que o pessoal tem passado para nós mesmo da evangelização, tá bom? A gente também lembra que no final desse mês a gente vai ter o nosso almoço italiano, que é um evento que a casa organiza, né? Está organizando, ele vai acontecer no dia 30 agora de março, é um domingo, 12h30, tá? Ele vai acontecer na Esporte Clube Sampaio Moreira, ali na Rua Vilela 892, e aí tem um cardápio variado italiano que vocês vão gostar e vão aproveitar. Vai ser um domingo aí com bingo, com música ao vivo, então de repente levar a família, aproveitar um domingo, curtir e ainda auxiliar a nossa casa. Para essa noite de hoje do nosso trabalho, a gente vai contar com a nossa amiga Sueli. Ela vai fazer para nós a leitura do livro do Evangelho. A mensagem, a Marisa vai fazer a leitura para nós. A prece de abertura, a Laurice. E a nossa palestra da noite com a nossa amiga querida Rosana Corregiari. Ela vai falar para nós sobre o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, ali o item 3 e o item 6. As vibrações o Antônio Pieri vai fazer por nós. E a prece final o Toninho. A gente agradece que possamos dar início ao nosso trabalho e uma boa noite a todos vocês. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Justiça das aflições.
As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Boa noite a todos. Do livro de mensagem Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Não revides a agressão verbal que tenhas sofrido. Toda semente lançada à terra germinará de acordo com a espécie. A calúnia, após ecoar, acaba tornando ao ponto de origem. A consciência articula contra quem trama a queda de alguém. Somos punidos no que tensionamos punir os outros. Silencia diante da maledicência. Defende-te na prática sistemática do bem aos semelhantes. Se não te afligires, nada te alcançará, causando-te prejuízo. Conserva-te sobranceiro a todo ataque contra ti, se perderás sem força. Mesmo amargurado, não te defendas. O tempo é a voz da verdade que não cala. E assim, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para nos receber da melhor forma possível, nos acolhendo, um abraço fraterno. E assim, Senhor, vamos rogando a Tua misericórdia, que abre as nossas mentes, a nossa percepção para o entendimento do Teu Evangelho, que possamos compreendê-lo e ir colocando em prática paulatinamente, na medida do possível de cada um de nós. Envolva também a nossa irmã, palestrante da noite, que as palavras que ela preparou com tanto carinho possa cair fundo em nossos corações, fazendo essa semente germinar e produzir bons frutos, e que a Tua misericórdia possa nos acalentar nessa noite, para que possamos sair daqui mais abagajados do que aqui entramos. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos nessa casa de paz e amor em Jesus. Que essa seja mais uma noite de oportunidade para a gente aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus. Hoje foi proposto, hoje nós vamos falar sobre o famoso sermão da bem-aventuranças, mas hoje nós vamos escolher uma parte do bem-aventurados os aflitos, né? Que as bem-aventuranças também está no capítulo 5 de Mateus. E o nosso, no Evangelho do Espiritismo, também está no capítulo 5. Né? E bem-aventurados os aflitos. Eu vou começar com a seguinte pergunta inicial. Será que os bem-aventurados, todos os aflitos, são todos os aflitos? Ou será que é uma certa diferente postura das aflições que nos levam a bem-aventuranças e outras não? Com certeza, todas as aflições que nós passamos não são todas bem-aventuradas, né, por Jesus. Porque tem umas aflições que a gente causa para nós mesmos desejando o mal do próximo, né? Como a gente tem inveja de um vizinho que conquistou um carro, uma casa nova.
Aí a gente começa a sentir inveja, aquela aflição. Essa não é uma aflição bem-aventurada, não é bendita por Deus, né? Ou de um colega de trabalho nosso também, né? Que a gente fica triste porque ele foi promovido, a gente fica se angustiando, desejando o mal dele. Essa aflição não vai ajudar em nada a nós. Não vai ser aquela aflição que vai ser para o nosso progresso. Porque nós estamos aqui na Terra para a gente progredir. E as aflições é uma delas, vai ser o nosso progresso, que vai ajudar, né, o nosso progresso espiritual. E o que são as aflições, né? Tem vários tipos de aflições e vários tipos de forma de sofrimentos. Vai ter as dificuldades, as dores, as angústias, o desafio que a gente enfrenta no dia a dia. São situações que de alguma forma nos perturbam, nos tiram a paz e nos fazem questionar o sentido da vida e até duvidar de Deus, né? Se é que Deus existe, né? A gente começa a duvidar com o nosso sofrimento. Às vezes a gente acha que as aflições que nós temos é uma punição, mas não é uma punição, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento na nossa vida terrena. E tem a justiça das aflições, né? A justiça divina não é punitiva, mas pedagógica. Deus, em sua infinita bondade, permite que as aflições existam como instrumento para o nosso progresso. A doutrina espírita nos ensina que as aflições não são casuais ou sem sentido. Elas são, na verdade, consequência das nossas escolhas, atitudes, tanto no presente quanto nas vidas passadas. Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que o sofrimento é uma das maneiras que Deus usa para nos ensinar e corrigir as imperfeições do nosso espírito, que é fundamental para o nosso progresso. No Livro dos Espíritos, a pergunta 726, eu não vou falar ela inteira, eu vou ler só um pedacinho porque eu acho que cabe aqui no nosso estudo. A pergunta é: se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira de nos suportarmos, elevam-nos também a que criamos voluntariamente? Aí os espíritos respondem, né, que os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando eles nada fazem para o bem do outro. É como eu expliquei, que quando a gente deseja o mal do outro, quer fazer o mal do outro, não consegue o mal desejado e a gente fica aflita, angustiada. Essa aflição não tem sentido. A única aflição que é justa à lei de Deus é a aflição natural, que é vinda de Deus diretamente, que é um resgate ou uma expiação. Essas são as leis naturais, as aflições naturais que vão ser da bem-aventurança. E também tem aflições maiores ou menores, mas todas essas aflições que são vindas de Deus, que a gente pode contabilizar, se a gente tem o direito de contabilizar um sofrimento, se ele é grande ou pequeno, todos eles, na justiça de Deus, nós vamos progredir. Mesmo que seja mínimo, esse sofrimento, se a gente sofrer com resignação, tudo certinho, a gente vai evoluindo na nossa vida terrena. Aí tem nessas bem-aventuranças, né, bem-aventurados os aflitos, as causas atuais e as causas anteriores, que a gente às vezes não sabe o que é, né? As causas atuais, né, na nossa vida agora, que são os desajustes morais e emocionais, muitas das aflições atuais são consequências das nossas atitudes impensadas, da falta de paciência, do orgulho, da vaidade e da raiva. Esses sentimentos geram conflitos internos e externos. E também tem o desequilíbrio psicológico e espiritual. Aflições podem surgir como consequência do desequilíbrio do nosso corpo, mente e espírito. Quem né, fica sempre com raiva dos outros, a gente não consegue dormir direito, fica desejando mal, essas coisas, não é bom. E também quem não segue o ensinamento de Deus, o do Cristo, que é amor. Também
a gente acaba procurando aflições atuais. E tem aflições que a gente causa, que nem, por exemplo, a gente vê muito no noticiário, né? Pessoas assim que dirigem no trânsito também, que fica invocado, que briga, que até outro dia eu vi, né? Que tinha um casal e um filho no carro, e eles estavam voltando de um passeio, um motorista de táxi fechou ele, mas sem intenção nenhuma. Acabou fechando ele ficou invocado, o motorista de táxi seguiu, nem viu, ele foi atrás do motorista. Chegou no farol, o farol fechou, esse senhor desceu do carro e foi tirar satisfação com o motorista de táxi. O motorista de táxi, achando que ele ia tomar um tiro, que ia apanhar, ele pegou a arma e atirou, matou o pai desse casal. Quer dizer, esse senhor irado pela raiva, ele acabou causando aflições atuais na esposa e no filho, que a esposa foi criar o filho pequenininho, sem marido, o filho que cresceu sem um pai. Isso é de causa atual, né? Não foi que Deus mandou, que foi de outras vidas, não, é de agora, pela ira do cara, pela raiva. Então, eu acho assim que todo mundo fica irado, eu não vou falar. A gente fica, às vezes, com raiva até de quem pisa no pé da gente. Mas a gente tem que tentar refletir na nossa reação. Deixar passar, porque no final a gente vai ficar procurando aflições para nós mesmos, né? E também tem as causas, né, que a gente começa a verificar, que ficou causas que estão na nossa vida, presente e fazem parte da nossa atualidade. Que cabe a nós mesmos a precaução e evitar gradativamente essas aflições nossas, tentando mudar nossa raiva, nossa ira, a nossa inveja. Todas essas coisinhas vão causando essas aflições atuais da nossa vida. E também tem as causas anteriores. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais, que vivemos várias existências. As aflições podem ser resultado de ações cometidas em encarnações anteriores. Isso que justifica um Deus justo. O Espiritismo justifica isso, né? Porque se a gente for pensar, se a gente não tivesse as encarnações, outras vidas, seria injusto. Porque se a gente para e pensa, por que tantas crianças nascem no primeiro mundo, Tóquio, Europa, Japão, nascem afortunados, né? Com todo um progresso da vida, que vai poder ter tudo, estudo, né, saúde. E tem outras crianças, poxa, que nascem na Etiópia, que nascem em países muito pobres, ou que nascem aqui mesmo, no interiorzão do nosso Nordeste. Poxa vida, não tem qualidade nenhuma de vida, não tem nem as necessidades básicas. Será que o nosso Pai, Deus, né, que é o Pai de todos, seria tão injusto? Um pai é injusto com um filho ou com o outro? Não. Se nós não tivéssemos a lei da encarnação, do Espiritismo, nós não íamos ter explicação. Uma mãe que fica grávida, cuida tão bem daquele nenezinho, faz o pré-natal desde antes, aí o nenezinho nasce, poxa, sem uma perna, com problemas mentais, com uma doença gravíssima. Vamos pensar, Deus é justo? Se fosse ele, por um nenezinho nascer super bem e o outro com todas essas coisas que vai ser... Não, com certeza é de outras vidas, né? Tem uma explicação em vidas passadas. As pessoas, quando nós estamos aqui na Terra, porque a Terra, na verdade, é uma escola, é um hospital, é tudo para a gente ir progredindo. Porque se a gente vem nessa vida, usa mal a nossa matéria, a gente fuma, a gente bebe. A bebida também pode causar aflições até na vida atual, porque acaba causando briga entre casais, a pessoa também acaba não querendo mais se socializar com a pessoa, porque ela começa a arrumar encrenca. O cigarro também faz a gente comprometer nossos pulmões, por exemplo. Aí, na outra vida, a gente pode vir com câncer no pulmão ou qualquer outras coisas. São tudo consequências
de vidas passadas também, né? Que a gente vai carregar para outra vida. Que também a lei da justiça do homem, a gente às vezes, né, consegue sim punir a pessoa, mas às vezes não. Que nem contar um casinho, pelo menos para a gente entender a lei do homem e a lei de Deus. Por exemplo, o marido tem um casal lá e o marido sai para trabalhar, fica a esposa e o filho. Aí quando ele sai, entra um ladrão. E esse ladrão começa a roubar tudo, consegue levar tudo, mas no final mata a esposa e o filho. Poxa, já pensou esse marido? Como que ele não vai se sentir? Mas a justiça do homem prende, acusa e ele vai preso. Ele vai ser punido aqui na lei do homem? Sim, com certeza foi. Mas esse marido que ficou sem a esposa, vai conseguir ter a esposa de volta, o filho de volta? Não. Não vai conseguir. Como que vai ser, mesmo que ele se arrependa, essa pessoa que causou tudo isso, como que ele vai poder, mesmo que ele peça perdão para esse senhor ser resgatado, né, conseguir passar aqui nessa prova? Ele vai ter que vir em outra vida e passar porque essa pessoa passou de uma maneira ou de outra. Porque não vai conseguir ter a mulher de volta. Então, a lei de Deus, ela é a única justa, que não vai conseguir passar nada, nem o pequenininho erro, nem o grande erro. Mesmo que a gente cause um erro e que fala assim, nossa, ninguém está vendo, eu vou fazer. Não, Deus está vendo, e nós vamos ter que dar conta desse erro, sim. E devemos compreender também que as dificuldades são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Cada desafio é uma lição de paciência, resignação, humildade e fé. Porque todas essas aflições nossas, além de tudo, nós temos que passar com resignação. Aceitar. Porque algo a gente fez. Ou nesta, ou na outra vida, a gente fez para estar passando. Porque sempre a gente tem que pensar que Deus é um Deus justo. Uma das formas também de aliviar as aflições é praticar o bem. O bem ao próximo, sendo generoso, solidário, compreensivo. O perdão também é fundamental para libertar-nos do nosso peso das mágoas. Saber que por mais difíceis que seja a nossa situação, Deus jamais vai nos abandonar. Ele é justo, amoroso e sempre haverá uma saída para aqueles que buscam a luz da verdade. E aí, às vezes a gente está perguntando, e essas aflições têm validade? Tem. Tem uma validade, é que nem uma escola. Se a gente fizer direitinho a lição, a gente passa de ano. Se não, vai repetir a lição e nós vamos passar todas essas aflições novamente. E quando a gente passar de ano, a gente vai ter outras provas, outras aflições, que a gente vai ter que passar também com resignação, né? O Espiritismo nos traz o consolo, e ao nos ensinar que somos responsáveis pelas nossas escolhas e que o resgate as nossas faltas podemos encontrar a paz. A dor é um remédio, ela cura nossas imperfeições e nos aproxima de Deus e vai nos elevando na nossa vida espiritual, né? E então, hoje, vamos refletir, né, sobre as nossas aflições, o que estamos fazendo para enfrentá-las, como podemos aprender com elas, como podemos melhorar enquanto seres humanos e espíritos imortais. Vamos tentar obter o nosso melhor, dar o nosso melhor, para passarmos com resignação as nossas aflições. Lembrando sempre que a verdadeira justiça de Deus é o amor. Todas as nossas aflições, seja por causas atuais ou anteriores, têm um propósito e nos levará ao aperfeiçoamento e à verdadeira felicidade. Né? E também vamos sempre pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos guiem na caminhada de evolução e superação das nossas aflições. Agora acabou assim a minha palestrinha. Agradeço a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus,
que possamos a cada dia compreender o melhor significado das aflições que enfrentamos, buscando sempre aprender com elas. Que o Senhor nos ilumine, nos dê força para a gente superar as dificuldades e nos conduza pelo caminho da paz e sabedoria. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos agora ao nosso momento. Vamos fechando os nossos olhos, sentando numa posição confortável, inspirando profundamente, enchendo o peito de ar e lentamente soltando esse ar com os lábios entreabertos. É o nosso momento de comunhão com o nosso mentor, com os mentores do nosso trabalho, da Casa de Paz e Amor, com a espiritualidade maior. Os médios já se preparam, também nessa ligação com a espiritualidade, com os mentores, e iniciam o passe. Esse passe que nos traz essas energias benditas, esse bem-estar, esse bom ânimo, essa limpeza interior. Então assim, do alto de nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, luzes multicoloridas se formam na comunhão entre o fluido cósmico fornecido pelo médium e pela espiritualidade. Então essa corrente luminosa começa pelo centro da nossa cabeça, desce um pouco na altura da nossa testa, já num lindo tom prateado. Agora os nossos pensamentos já se serenam, se acalmam, temos mais tranquilidade, mais entendimento. Muitas vezes, para, como foi dito, entender as nossas aflições, que somos responsáveis por elas, ou nessa vida atual, ou de encarnações que passamos, mas estamos aqui para aprender, para exercitar a nossa caridade, o nosso amor e, acima de tudo, temos o amparo de Jesus, seus ensinamentos e todos os mentores a nos intuir, a nos apoiar para adotarmos as melhores ações no dia a dia. Nossa mente já está clara, serena, já utilizamos a nossa sabedoria, a nossa razão e o nosso coração. Essas energias agora descem num tom esverdeado até a altura da nossa garganta, no nosso centro de força laríngea. Aí, todas as nossas cordas vocais, sistemas respiratório, digestivo, já também recebem toda essa energia. Essa energia que será transmitida ao longo dos dias, quando nós conversamos com o nosso semelhante, que possamos transmitir entendimento, carinho, paz, amor, serenidade, sermos
instrumentos do Pai, instrumentos do Cristo, para levar esse bem-estar, essa tranquilidade e essa paz. Essas energias luminosas agora assumem um tom rosa e chegam na altura do nosso coração, no nosso centro de força cardíaca. E aí sim, sentimos esse bem-estar, todo esse amor que recebemos dessa espiritualidade se expande por todo o nosso corpo, por todas as nossas células, e assim estamos fortalecidos, brancos, com o coração puro, para transmitir esse amor a todos aqueles que comungam essa encarnação conosco, aqueles que estão nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, que convivem conosco no dia a dia, e toda a humanidade do nosso planeta, porque muitos são os aflitos, mas também as bênçãos do alto, essas bênçãos de amor que potencializamos como deuses que somos, se ampliam e chegam a todos os necessitados. Retornando, para o nosso eu pessoal, essas energias agora assumem novamente um tom esverdeado, um verde mais potente, e vão no nosso gástrico, na altura do nosso estômago. Ali ocorre uma limpeza fluídica no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Os nossos medos, as nossas aflições, tudo isso se dissipa nesse fluido universal. Nos sentimos mais confiantes, mais tranquilos, com nossa fé e coragem fortalecida para superarmos as nossas aflições, ou seja, as nossas expiações, e passarmos por nossas provas com essa coragem, com esse bom ânimo, com essa fé. Essa luz agora, em energia radiante, vai até a altura do nosso baço, no nosso centro de força aí. Ela assume um tom violeta, e assim todo o nosso sistema imunológico, através da nossa corrente sanguínea, leva essa energia, nos fortalecendo psiquicamente, nos fortalecendo imunologicamente, e assim ficamos mais fortalecidos, mais aptos a passar por essas provas, por essas expiações, por esse aprendizado, como foi dito, com fé e coragem. Essa energia luminosa que continuamos a receber, que continua a fluir do alto para nós, passa pelo nosso centro de força genético, no nosso baixo ventre, circunda os nossos membros inferiores, trocando energia com o planeta Terra, e começa a subir pela parte de trás das nossas pernas até abaixo da nossa coluna. Aí o nosso centro de força básico se ilumina. Agora as energias são multicoloridas, e como em espiral vão abraçando vértebra a vértebra da nossa coluna vertebral. Nos colocamos eretos, confiantes, o nosso sistema nervoso central se tranquiliza para sermos instrumentos de paz
de tranquilidade e de brandura. E essas energias novamente se fecham no nosso coração. E durante esse passe, toda essa espiritualidade também levou essa energia a todos os necessitados, nas esferas espirituais, para os nossos irmãos desencarnados e a todas as nações e povos no nosso belo planeta azul, aos nossos irmãos encarnados. Agora então, junto com os nossos queridos pretos velhos, caboclos, os físicos, químicos, biólogos da espiritualidade, que vão nas matas, nos rios, nas cachoeiras, retirando essa energia da Mãe Terra, manipulando-a e transformando naquele elixir que é colocado nas nossas águas. Que possamos mentalizar as nossas garrafas d'água, se estão aqui conosco. Se não trouxemos, que mentalizemos as garrafas d'água, os filtros, as caixas d'água dos nossos lares, do nosso local de trabalho, dos hospitais, das creches, dos orfanatos. E assim, onde houver uma molécula de água, que essa molécula possa receber essa energia da espiritualidade maior. E ao ingerirmos esse gole de água durante a semana, esse bem-estar, essa energia salutar se renove dentro de nós. Agradecidos estamos e vamos agora acompanhar a nossa prece de encerramento. E assim, mantendo o nosso pensamento nessa reflexão em tudo aquilo que nós consideramos a nossa aflição, como que ela reflete em nós, como que nós tratamos e como que nós vamos superar. A mensagem de hoje é uma reflexão das nossas atitudes. Que possamos todos irmos para as nossas casas com a certeza de estarmos mais bem preparados, com a certeza de que hoje aprendemos um pouquinho mais, acrescentamos um pouquinho mais. E assim, ao Mestre, aos nossos amigos espirituais, só temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de aprendermos, de estudarmos e de crescermos como espíritos que somos. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, que tenham uma boa semana e até a próxima quarta-feira. De luz, paz e amor em Jesus.